problemas que, claro, que vem a partir de um balanço dos anos 90, mas também algumas implicações. E, ao mesmo tempo, eu estou com um problema de voz aqui, de maneira que eu vou tentar... Não posso falar muito rápido, porque posso ficar sem voz, e, enfim. Vamos ver o que consegue fazer em 30 minutos, né? 25, mas... 25, ok. Falarei o que der para falar em 25 minutos. O meu ponto aqui é se perguntar até que ponto estaria aberto a economia brasileira hoje e em que sentido seria desejável um segundo ciclo de privatizações. E eu gostaria de primeiro retomar um pouco por que essa questão se coloca hoje. A privatização, hoje, se coloca, na maior parte das vezes, apresentada como uma solução para a crise fiscal e recuperação dos investimentos públicos. Então, um pouco isto vai ser um mote que vai estruturar a minha apresentação aqui, e até que ponto ela responde ou atende a esta questão, se esta questão é aceita como uma questão fundamental. Primeiro, vamos a essa questão em si, algumas pouquíssimas palavras. Ela aparece, a crise fiscal, hoje, aparece eleita como a raiz dos problemas da brutal desaceleração do crescimento da economia brasileira e da grande crise que vivemos, talvez, na ordem dos anos 80. E que a paralisia dos investimentos privados é atribuída aí ao crescimento da dívida pública e do déficit primário em relação ao PIB. Em consequência, apenas a redução disso poderia levar, através de uma recuperação de confiança dos empresários, reduzir a taxa de juros e retomar os investimentos privados. Nesse sentido, a redução das despesas do setor público abriria um espaço fiscal para uma necessária recuperação do investimento público em infraestrutura, que é conhecido como elemento central para a retomada sustentável do investimento, do crescimento na economia brasileira. Mas sempre se argumenta, ainda neste resumo da posição que me parece a posição dominante na economia brasileira, sempre se considera que essa recuperação deveria estar articulada em parceria com investimentos privados. Fala mais perto do microfone. Isso. Apenas um claro regime de concessões e garantias de contratos poderia motivar os empresários em regime de parceria pública e privada a ampliar os investimentos em infraestrutura. Ao mesmo tempo, considerando que estamos vivendo hoje uma crise que é também uma crise das grandes empresas, das empresas de engenharia, das empresas estatais e do próprio sistema político brasileiro, e que se manifesta como resultado dessa crise dupla, uma grande desvalorização dos ativos das empresas estatais, isto poderia sugerir a ideia de que estaríamos em frente a uma segunda onda de privatizações, focada agora mais nos serviços públicos. Em alguns depoimentos recentes, se afirma, quer dizer, as autoridades econômicas do governo, de que haveria já em curso um programa amplo de privatizações e concessões em diversas áreas, Caixa de Seguridade, resseguros, infraero, concessões de rodovias, portos, aeroportos. Ao lado dessas áreas, também se retoma, ou como espaço de privatização, o sistema Eletrobras e, via governos estaduais, as companhias de saneamento básico formaria, então, aí uma área ampla para um processo de privatização. Muitas vezes aparece aqui com uma mensagem fundamental, a de privatizar, isto que me lembra os anos 90, tudo que puder ser privatizado e concedido ao setor privado, com o objetivo essencial de fazer caixa para o Tesouro abater dívida pública. Esse é um ponto que me parece importante. Mas, veja que aqui, meu tempo aqui não pode ser dedicado a uma discussão e uma perspectiva crítica, é o que eu chamo a interpretação fiscalista da crise brasileira. Eu trabalho na UFRJ, participo de um grupo de economia política na UFRJ, e nós temos uma abordagem, uma perspectiva completamente diferente
da crise brasileira atual, de maneira que quem estiver interessado, eu recomendo a leitura, está tudo no site, as diferentes interpretações macroeconômicas da crise atual que não vão priorizar a questão fiscal. Também gostaria, mas eu não vou, eu vou aceitar aqui para depois fazer o exercício mais retórico de, uma vez aceitando, então o quê? Mas eu gostaria ainda de levantar o seguinte: hoje, mesmo em áreas muito mais ortodoxas do que os economistas da FRJ, como, por exemplo, os economistas do Fundo Monetário Internacional, como os economistas do Banco Mundial, consideram o seguinte, que em condições recessivas, o investimento público financiado por dívida em áreas de alto retorno social é um efetivo meio de induzir emprego e os investimentos privados. Isso porque um estímulo fiscal através de investimentos públicos poderia, dependendo do multiplicador fiscal em relação à elasticidade dos impostos, mais do que compensar os gastos iniciais, levando a médio prazo uma queda na relação dívida pública. Papers importantes, DeLong, Summers, sobre isso. Outros, Blanchard, por exemplo, defendem a ideia, que de novo se retoma, chamada regra de ouro do investimento público. A ideia de que, mesmo que se aceite o equilíbrio fiscal para as despesas correntes, o investimento público deveria ficar fora disso devido aos efeitos de longo prazo desses investimentos sobre a taxa de crescimento da economia. Mas eu não vou, digamos, explorar um pouco mais essas proposições que, de certa maneira, colocariam a questão da prioridade econômica ou fiscalista em xeque e a privatização como resposta a essa pressão também em xeque nesse sentido. Mas a minha pergunta é, vamos admitir que exista uma questão de recuperação insustentável das despesas públicas e que não sejam decorrentes, digamos, da taxa de juros, mas que sejam de despesas reais. Vamos supor que exista essa circunstância. Eu não acho que exista, mas vamos supor que exista. A pergunta é, até que ponto a privatização e a concessão constituem uma via para a redução e para a retomada dos investimentos privados? Até que ponto a privatização seria uma via necessária para a recuperação dos investimentos em infraestrutura? Eu não vou especular tanto sobre essas questões e vou me referir mais a uma experiência histórica, a experiência da primeira onda de privatizações na América Latina. Veja que, embora eu vá falar muito sobre o Brasil, mas o meu enfoque aqui é um enfoque mais comparativo e vou colocar a experiência brasileira dos anos 90 no contexto mais geral da América Latina, porque houve uma série de elementos comuns a ondas de privatizações. Então, eu vou explorar essa questão, mas é claro que apenas, evidentemente que todos estão aqui a par disso, mas não custa lembrar que é apenas um elemento nocional, um elemento conceitual sobre a questão que se trata, a questão dos bens públicos. A ideia de que o capitalismo em geral, ele se baseia na propriedade privada e no lucro como motivo essencial, historicamente sempre teve que conviver com o fato de que uma parcela substancial dos bens considerados socialmente necessários não podem ser eficazmente servidos, providos pelos critérios de mercado. Os economistas têm um jargão tradicional que diriam que aí a taxa de retorno social na provisão desses bens, que já vamos discutir amplamente aqui, quer dizer, o que se define como bens públicos vai ser muito amplo, mas da segurança, à saúde, ao conhecimento, é muito superior à taxa de retorno privado. E esse desencontro decorre de características que são intrínsecas aos bens públicos, os bens puros, aqueles bens em que não há rivalidade no seu consumo e que dificilmente podem ser excluídos ou limitados apenas os que podem pagar pelo seu uso, e o fato de que, ainda que plenamente apropriável, como é o caso da maioria dos bens importantes, o controle privado de bens públicos pode gerar posições monopolistas e rendas injustificadas e nocivas para o funcionamento da economia e da sociedade.
Mas quando se sai de uma visão puramente estática, a questão dos bens públicos ganha nova dimensão. Em toda a perspectiva desenvolvimentista, por exemplo, a questão da inovação tecnológica e a aprendizagem aparecem aí como bens públicos absolutamente essenciais. E que, de certa maneira, na história da industrialização mundial, a provisão desses bens pelo Estado, representante do interesse público, se deu diretamente através ou de empresas estatais ou indiretamente pelo setor privado, porém com subsídios financiados por dinheiro público. Dito isto, vamos considerar, eu tenho vastas discussões sobre o que foi a experiência do pós-guerra, isto que se, de certa maneira, em todas as economias, se criou aquilo em que, na literatura inglesa, a empresa pública aparecia como os commanding heights da economia, quer dizer, a ideia de que eram setores estratégicos e que possuíam sua influência porque possuíam grandes externalidades, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista das implicações sobre progresso tecnológico. Então, fundamentalmente, essa era a grande diferença, por exemplo, entre as experiências sociais-democratas e mesmo no capitalismo americano, era que, independentemente de ser uma economia mista, uma economia que existiam diferentes entes, a existência do governo através dessas empresas públicas significava um direcionamento para um tipo de industrialização que, do ponto de vista econômico e social, considerava ser necessário e importante. Muito bem. Mas vamos direto, então, à questão das privatizações dos anos 90. Os anos 90 vão se caracterizar aí, digamos, na economia mundial, por um amplíssimo processo de privatização. Aqui, processo aqui entendido aqui tanto como a venda total ou parcial de ativos de empresas estatais. Essa onda de privatização deveu-se a diversas causas. Com efeito, independentemente das características físicas dos bens, isso eu acho importante da gente considerar em todo o processo. As instituições, como aquelas que definem a estrutura da propriedade, correspondem a necessidades e características impostas pela base material, de um lado, e tecnológica, e também as coalizões sociais e ideológicas que organizam as escolhas numa sociedade. Quando essas duas condições, as tecnologias e as ideologias mudam, também mudam as instituições e as estruturas proprietárias. Ora, os anos 90, colocando nesses termos, eles foram caracterizados por duas mudanças fundamentais. No plano tecnológico e econômico, as principais transformações foram a difusão da tecnologia de informação e comunicação, a nova revolução tecnológica, a emergência de novos setores e atividades decorrentes, a expansão do setor serviços em geral e a expansão do comércio internacional em bens intermediários e não em bens finais, que era o característico do que existia antes. Com isto, só por isto, vocês poderiam considerar que os chamados commandant heights, quer dizer, as áreas mais estratégicas da economia, se deslocavam das áreas anteriores para novas áreas, tornando obsoletas algumas áreas. Este processo em si demandaria mudança nas instituições e nos mecanismos instituições de regulação. Mas, ao lado deste processo, digamos, de mudanças técnicas e materiais, aconteceu uma outra coisa nos anos 90. O colapso da União Soviética e também o grande triunfo, a grande ofensiva ideológica contra o Estado e contra as instituições do que um autor chamava de capitalismo regulado. Uma ofensiva que tinha sido pioneiramente liderada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos anos 80, mas que aos poucos se difunde amplamente em toda a economia. Mas o que é importante observar é que, neste movimento,